Eu creio que temos visitantes hoje, né? As pessoas estão vindo aqui pela primeira vez. E esse é um ambiente, não é não são quatro paredes, né? Realmente é um homem que você está tendo a oportunidade de estar num ambiente onde tem pessoas que vão reinar junto com o nosso Pai. E nesse momento tem milhares de ambientes como esse sendo frequentados, né? Porque a igreja é isso que está aqui, não é a estrutura. Tem muita gente, né, mudando de ambiente para de estrutura, mas a gente muda um ambiente por causa dele. Não adianta ter toda a estrutura, mas se ele não for o fator principal, é por causa dele, é por ele que estamos aqui. Lucas 18. Deixa eu ver qual versículo. Não, é o 22. Eu posso tirar esse óculos aqui. Verso 22. Aí é um. Acha. Pronto, sério. No 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Isso é um ensinamento. Ensina a criança. E eu creio que muitos, né, de nós estamos aqui hoje porque alguém nos ensinou quando a gente era pequenininho. Eu mesmo, né? Minha mãe era a segunda alfabeta, mas ela criou os filhos dela. Nós somos 9 irmãos, todos, né, talvez dentro de uma doutrina que hoje a gente não que esteja errado, né? Mas do jeitinho dela, né? Ela criou todos. Então todos meus irmãos, eu posso falar que toda a minha família teme ao Senhor. Aleluia. Foi por causa dela, né? E eu creio que todas essas criancinhas também vão temer ao Senhor por causa dos pais. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque se eles forem ensinados pelo mundo, se a gente for esperar, né, o mundo dar as aulas para eles, sabe o que está acontecendo. E a gente estava conversando hoje, né, lá no encontro, né, dos casais, tudo, exatamente sobre isso, né, que essa geração nossa vai passar, né. Então assim, a gente ainda traz alguma coisa lá de trás que a gente pode comparar, que não está legal o que está tendo hoje. A gente começa a comparar a escola como era lá atrás e como é hoje. E qual é a comparação que essa geração que vai ter agora, que está vindo agora, quando essa passar? É muito complicado, a gente tem que estar muito atento com isso. Porque
a gente ainda tem tempo. Nós temos tempo. Dentro do possível, né, a gente mudar a cabeça dos nossos filhos, né, não deixar eles ser transformados pelo mundo. A gente chegar primeiro. Né, quem tem filho, igual a gente tem, né, filhos fora daqui, estudando fora, né, então assim, a gente sabe que não é fácil. O coração fica apertadinho o tempo todo. Então eu e Nilda tem um filho morando no exterior e muita gente aqui, né, fora. Então quando está embaixo das nossas asas, né, a gente sabe o que está acontecendo, mas quando está fora, mas tem um que sabe de todas as coisas e que cuida de todas as coisas. A gente está chegando aí no período de férias, né? E até porque a gente vai ter um período de descanso aí, que o povo precisa descansar, mas graças a Deus que aquele que cuida de tudo, ele não dorme. Ele não tira férias. Então a gente pode ficar tranquilo, que ele vai cuidar de tudo, ele tem cuidado de tudo. E sempre vai cuidar daqueles que acreditam. Porque precisa crer. Se não tiver fé, e se não perseverar nessa fé, também não resolve. E a fé, ela precisa ter ação. A perseverança, ela precisa ter ação completa. É até que ele venha. Então, as nossas criancinhas, elas permaneçam, né, no caminho. E Jesus compara que o reino dos céus é com uma criança. Ele falou assim, os apóstolos, né, os discípulos lá até estavam tentando repreender as crianças, tirar as crianças. Ele falou, não, deixa vir as crianças. E as crianças são o futuro do Evangelho. É eles que vão levar a palavra. Eles não podem ser separados. Eles estão ali, vão ali passar a linha, mas tem alguém para falar para eles. Eles vão para a escola, mas antes deles chegar lá, o pai já falou, olha meu filho, é assim. Mesmo pequenininho, mesmo sem entender muito. Mas no dia que eles precisarem, vão ter reserva. Vão ter reserva. Não deixe o mundo tomar conta. Não deixe o mundo cuidar do seu filho. E não deixe o mundo cuidar de nós mesmos, né? Porque o mundão está aí querendo tragar. Não é o inimigo. O nosso inimigo somos nós mesmos. Que a gente sabe que precisa ser feito. Esse ano nós falamos muito de escolhas. Nas minhas ministrações, principalmente o ano todo eu falei de escolha. Porque só existem dois caminhos. E interessante que na sexta-feira, por volta de 9 horas, eu tenho uma rocinha, meus funcionários estavam lá e eu estava dando uma palavra para eles. E foi no momento que a pastora me ligou, por volta de 9 horas da manhã, e eu estava falando exatamente disso. Eles deram uma abertura, aí eu parei um pouquinho e comecei a conversar com eles sobre escolha. Eles não têm muito conhecimento da palavra, a maioria deles nem sabe ler, escrever, mas a palavra fala que alguém precisa falar do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado, independente de onde você esteja. Então, se tiver oportunidade, entra. Não é não, Cláudio? Vai lá. Não precisa ficar preocupado. Se vai ser assim, se vai ser assim, como que ele vai receber? Porque um dia nós seremos julgados. E só tem um que tem poder de julgar. E nós vamos ser julgados pelo que nós fizemos
e também pelo que nós deixamos de fazer. Então muitos estão indo para o buraco, porque às vezes a gente negligencia, a gente deixa de... Mas uma pessoa até próxima da gente. Às vezes a gente fala para uma pessoa que a gente não conhece, que nunca viu, esse aqui se eu não vou ver ele mais mesmo, eu posso falar que não vai importar. E a gente deixa de falar muito de casa. Porque senão vai ficar chateado, vai ficar empurrado, vai ficar com a cara virada para mim. Não. Lógico, né? Que a gente tem que saber. Que a palavra ensina também, né? Como precisa ser falado. Não pode ser de qualquer jeito também. É com amor, é com carinho. É aqui uma família. E não tem ninguém de fora. Entrou no reino de Deus, é irmão. Pertence à mesma família. Que é para lá que nós vamos. Quando chegar lá, vamos estar todo mundo junto. Não tem Pessote, não tem Malva, não tem Ribeiro, não tem Jesus, não tem... É uma família só, é a família do Pai, a família celestial. Obrigada, Senhor. Prometo que ano que vem vai ter um óculos novo. Já até fiz o exame, só estou aguardando chegar. Esse aqui é complicado. Então quem já está preparado aí para sair de férias? Quem já batalhou o suficiente esse ano aí que pode sair de férias? O corpo quer férias, né? Mas como eu falei, mas a gente tem que vai continuar presente. As férias são para o físico, mas o espiritual não tem isso. Até porque o Espírito Santo está dentro de nós, então não tem como. Só se você quiser se livrar dele, mas ele jamais vai se livrar de você. Aleluia, é verdade, Senhor. Obrigada. Tiago 1 fala um pouquinho de... Na verdade, assim, como a Ari gosta de falar, né, se fosse colocar um tema, né, a gente ia colocar nesse tema assim: Deus quer que você seja uma bênção. Glória a Deus. Obrigada. A gente às vezes a gente quer ter bênçãos, né? Mas a palavra fala que a gente precisa ser bênção. Amém. Porque você só vai ter bênção se você for uma bênção. Está tudo pronto, tudo entregue gratuitamente para nós. Nós só precisamos crer, perseverar. E Tiago ele fala nesse capítulo 1 o tempo todo de perseverança. Quantas vezes esse ano mesmo foi ministrado em Tiago? Mas não tem outra coisa, gente. É fé, é crer, é perseverar. E como eu já falei, quantos têm se desviado? Pastores, apóstolos, gente aí que levou o evangelho para milhões de pessoas. Daqui a pouco você vê como uma notícia lá, o cara separou da esposa. Então assim, porque o mundo ele realmente jaz no maligno. E a gente já se livrou do mundo. Nessa conversa que eu tive com os meus colaboradores lá, eu falei exatamente isso, né? Porque é difícil, porque a gente tem que parar de fazer isso, a gente tem que deixar de fazer aquilo e tal. E eu falei, não, você não tem que deixar de fazer nada, porque já está tudo pronto. Deus já fez tudo para você. Você só precisa crer. Porque ninguém precisa ser crente, ser evangélico, ser filho, para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa decente,
para você fazer as coisas corretamente. Isso é da índole do ser humano. Nós fomos criados para ser essa pessoa. Aí eu falei para eles, né, uma dessas coisas assim que eu demorei um pouco, né, na época, brincando um pouquinho, né, de ser crente, um pé lá, outro cá. A palavra até fala, né, que devo passar um pezinho aqui, um passinho ali, mas sempre para frente, nunca para trás. Então, assim, a maior dificuldade que eu tinha, porque o meio que eu estava, eu tinha muitas amizades, viajava muito, e isso me atrapalhava um pouco. Eu não podia naquele momento, eu achava que não podia deixar de fazer aquelas coisas, às vezes por status, né, às vezes pela profissão que eu escolhi. Mas um dia, lá quando a igreja era lá ainda em cima da casa da pastora, quando praticamente começou o ministério, eu o coloquei diante do Pai e falei para ele: Pai, que permaneça em mim a partir desse momento só o que provém de Ti. Eu não quero mais. Eu não quero mais ter vergonha de botar uma Bíblia embaixo do braço para sair. Eu tinha vergonha. Hoje eu tenho prazer. Então, escolha. Não tem outra coisa. Não tem como você ministrar outra coisa se tudo que você falar da palavra vai ser escolha. Porque a escolha é nossa. Deus, Ele não pode escolher para mim e para você. Ele já nos escolheu. É a gente que tem que escolher agora para onde a gente quer ir. Às vezes a gente fala isso dentro de uma igreja, até, para que você está falando isso? Porque não é. A gente não fala só para quem está aqui dentro. Porque quem está aqui dentro tem que levar a mensagem para quem está lá fora. Porque é para isso que serve a igreja. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. A igreja não é para isso, não é para você vir no domingo, vou cultuar o Senhor. Vou cultuar o Senhor. Mas o mais importante é a gente entender que, como nós chegamos até aqui, tem muita gente lá fora precisando de uma palavra, às vezes, gente morrendo pela ignorância de achar que pode fazer tudo através dos braços. Tiago, eu vou botar aqui na palavra, cada um fala o seu nome. Sérgio, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele fala aqui das 12 tribos e eu falo o mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisa ser alcançado. Eram as tribos que existiam em Israel. Aí ele veio falar, né, no 2: meus amados, considerai motivo de júbilo, motivo de alegria, passar por diversas provações. Foi o que eu falei agora, para mim era um karma eu falar de Jesus. Eu era motivo de chacota entre os meus amigos, mas eu não saía dali, estava ali no meio. Eu não bebia, mas eles vinham, pegavam a cerveja mais geladinha que tinha e botavam lá na minha frente. Ainda falava assim: ó, meu trabalho eu já fiz, agora é com você. Isso não era pessoa estranha, não. Isso eram os meus melhores amigos. Porque quem está ali são pessoas maravilhosas, gente que eu amo muito, que até hoje são meus amigos e vão ser meus amigos eternamente.
E que muitos foram alcançados e vão ser ainda. Né? Porque muitos dos meus amigos são amigos de praticamente todos que estão aqui. Então, a maioria conhece. Né? Então, assim, como está gravado, né? Mas Deus vai dar um. Mas são pessoas maravilhosas, pessoas que eu continuo amando muito e que para mim não tem problema nenhum. Hoje eu andar com eles, até se eu, né, porque eu sei até onde eu posso ir. E eles entenderam isso também, até onde eles podem me provar. Porque é motivo de alegria. Quando você entende isso aí, é motivo de alegria, de júbilo. Porque você vai ser ali, ó, não tentado, mas provado. E você vai mostrar, não para ele, mas para você mesmo. Da onde o Senhor te tirou. Não foi ninguém que te tirou dali, foi o Senhor que te tirou. A gente pode até dar uma palavra, a gente pode levar, mas quem tira é Ele. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado. Ele faz através de nós. Por isso que Ele precisa nos colocar na brecha. E sempre tem alguém na brecha. Sempre tem alguém orando. Sempre tem alguém percebendo. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Eu acabei de falar, quanto mais você é provado. Mais perseverante você fica. Por isso que eu gosto dessa versão do que ele fala que produz ainda mais perseverança. Então a aprovação, ela sempre vai vir. O dia todo, o tempo todo. É na escola, convivo com minha esposa, né, que é professora, então todo dia é uma. Você tem que fazer, eu estava até conversando, né, Joilson, hoje. Você tem que ser, professor tem que ser tudo hoje, porque os pais, eles chegam lá, entregam o aluno lá e você tem que ser tudo. Você tem que ser professor, você tem que ser amigo, você tem que ser psicólogo, você tem que ser médico, você tem que ser mediador. E nossa época não era assim. Nossa época a professora descia o rei mesmo. E ia lá e falava para o seu pai lá que a pessoa me bateu, que você vê, se não era outra sua quando chegava em casa. Né? Não que isso está certo ou errado, mas era dessa forma. Então por isso que eu falo, por que a gente vê que a coisa não está indo bem? Que a legislação ela está falhando em algumas coisas, porque a gente tem como comparar como era antigamente. Não tinha ninguém analfabeto naquela época. A gente chegava na escola já sabendo ler, já sabendo escrever, já sabia fazer umas continhas. Hoje não, hoje o aluno sai da escola sem saber ler, sem saber escrever. Porque o professor não pode fazer mais nada, nem se ele quiser, ele não pode. Então, a gente tem que ter essa consciência para onde que está indo. E vai ficando uma coisa assim tão natural que a gente vai se acomodando, vai se acostumando. É igual a história do sapo na água, né, que eu contei uma vez aqui. A água vai esquentando, o sapo está lá, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, o sapo se acostuma com aquela temperatura. Aí a água vai ferver, o sapo está lá dentro. Então precisa tirar o sapo da água, precisa, antes que o mal aconteça, somente com os nossos. Vamos falar primeiro os de casa. Amém. Amém. Glória a Deus.
E a perseverança, ela deve ter plena ação. Só funciona se ela tiver ação completa. Porque senão você vai ficar só no per se. E não vai chegar no verá, você não vai ver. Então, perseverar é você ver tudo aquilo que você foi provado, que você batalhou para conseguir. Você vai ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que é real. Obrigado. E como a gente sabe que a presença dele é real? Como a gente sabe? A gente não pode ver, mas a gente tem a certeza, a gente tem a convicção que ele está presente. Deus, ele não é um sentimento. Às vezes, né, você, deu um calafrio, não, Deus não é isso não. Deus é presença. Aonde você estiver, você não precisa de calafrio para ter Deus. Você tem Deus o tempo todo. É a mesma coisa a oração língua. Você não precisa esperar um momento especial, você não precisa ir para o monte. O Espírito Santo está dentro de nós. Basta abrir a boca e falar. Glória a Deus. Obrigado. Mas eu não entendo. É para não entender mesmo. Quem precisa entender é ele. Você está falando com ele, para que eu tenho que entender? Aí a gente fica naquele negócio, não, mas eu preciso interpretar o que eu estou falando. Não. Uma coisa, outra coisa é. Vai chegar o momento. Mas começa. Continua o que está fazendo. Quem não está, começa. Que a oração, ela é o combustível, ela que alimenta, que enche o tanque da nossa fé. Porque sem oração, se andar com o tanque vazio, na hora que você precisar, a botija vai estar vazia, você vai ter o quê? Vai chegar na ladeira, o carro vai parar. Perseverança deve ter plenação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aí aqui no 5 ele fala de sabedoria. Eu até falei ontem, né, lá na formatura. Eu acho que teve a formatura, né? Tem vários teólogos agora aqui, né? Então, foram quantos? 12 pessoas? 11 pessoas formaram em teologia. Eu preciso fazer teologia? Não, a palavra não fala que você precisa ser teólogo. Mas ele fala de sabedoria, fala de conhecimento. Quando você está estudando, você está aprendendo um pouquinho mais. Então, nunca é demais você aprender. Nunca é demais você estudar. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Olha só que coisa espetacular. Obrigado. Se você tem falta de sabedoria, o que é falta de sabedoria na palavra? Para você entender, para você conhecer a palavra, a primeira coisa que você precisa fazer é ler a palavra. Não, você não vai ficar sabendo nunca. Ainda vai ficar duvidando. Será mesmo que... Quantas vezes, né? Tem essas... O meu já passei a fazer muita caminhada aqui, aí tem umas plaquinhas aí. Aí eles colocam lá e tal. Você vai lá ver, não tem nada a ver com o que está na palavra. Está no fundo do caminhão lá, escreve lá um negócio, você vai na palavra e não tem nada daqui. E fala, ainda bota lá o versículo que é lá. Porque ouviu alguém falar, alguém falou que não é. Mas não. Você precisa conferir na palavra. Precisa ser o que ali? Bereano. Como o povo de Bereia.
Não acreditar em qualquer coisa. Não engolir qualquer coisa. Se você tiver dúvida de qualquer coisa que eu estou falando aqui, achar que não está na palavra, você vai lá e busca na palavra. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza, que jamais a pastora vai indicar alguém para subir nesse púlpito para estar falando na primeira pessoa. Você pode até dar um testemunho, mas a gente vai falar o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Falar do que você vive, porque também não adianta. Você pode pegar a palavra aqui e falar, se você não estiver vivendo, é motivo de escárnio. Então nem venha, nem suba no púlpito, tenha essa humildade. E quantos têm subido no microfone para falar para multidões aí, falando uma coisa e fazendo outra? Se é para ser crente, é para ser crente de verdade. Eita, glória, aleluia. Então ele dá liberalmente com nosso Pai, ele dá liberalmente ainda com grande alegria. Aleluia. Ele tem alegria em ensinar. Mas é só pedir de qualquer jeito? Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tudo na palavra de Gênesis e Apocalipse. Tem que ser com fé, tem que acreditar, que já aconteceu. Nas regiões celestiais já está pronto. Aleluia. Porque Ele está dando liberalmente e com alegria. Aleluia. Então precisa acreditar, precisa ter fé. Não dá para quê com reservas, né? Não imagine, o 7, tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, é inconstante em todos os seus caminhos. Então, uma coisa que a gente sabe muito bem, né? Que Deus, Ele não é homem para mentir. E Deus, Ele jamais poderá, nem se Ele quisesse, Ele não pode ir de contra a palavra dele. Deus, aleluia. Obrigada. Então Ele está dizendo aqui, não imagine tal pessoa que assim receberá. Se for de qualquer jeito, você não vai receber nada. Ele fala que não receberá coisa alguma, nem um pouquinho você não vai receber. Porque se você não crê nele, como é que você vai receber dele? É nada, não recebe nada. Então o que a gente precisa? A única coisa que Ele pede para a gente é a fé, é acreditar. Falou de geração, né? E aqui no capítulo 9 ele fala que tudo passa e passa depressa. As coisas estão acontecendo, ó, que não piscar de olhos. E aí Tiago vai falando, nós vamos ler um pouquinho mais, porque esse livro de Tiago ele é fantástico, a Bíblia toda ela é espetacular. Mas Tiago vai te dando dicas assim, tão simples, né, de como a gente precisa se comportar.
Já que você escolheu uma vida em Cristo, é importante fazer da melhor forma. O Evangelho não é só para mim, não é só para nós. Ele é para ser pregado aos quatro cantos do mundo, até os confins da terra. Aleluia. Porque todos queremos que Jesus volte, né? Mas a palavra fala que ele só vai voltar o dia que o Evangelho for levado aos quatro cantos da terra. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é... Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Olha que aprendizado espetacular. Não importa se você a palavra até fala, né, que bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. E aqui está falando de pobreza mesmo. Mas mesmo dentro daquela situação, você tem que ser digno e se gloriar, porque Ele tem te dado, porque a situação ela é passageira, ela é momentânea. Hoje nós estamos assim, amanhã a gente pode acordar diferente, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que Ele já tem feito. Ele tem feito grandes coisas. Amém. Podemos aguardar confiantemente na palavra que Ele vai fazer coisas maiores. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é através de mim e através de você que essas coisas maiores vão acontecer. Não vai cair no nada não. Aliás, não tem nada maior. Todos que estão aqui já receberam a graça maior que o cristão pode ter, que é a salvação. Que o primeiro passo é a salvação. É viver a eternidade com Ele. Essa é a promessa que Ele nos deixou. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Olha aquilo que eu falei. Porque realmente a gente tem muitos compromissos. Mas a gente precisa entender qual é o compromisso maior que nós temos. Não tem nenhum compromisso maior. Nada pode ser maior do que estar na presença do Pai. Aleluia. Se realmente a gente entender isso, não tem tempo para isso, não tem tempo para nada, tudo está muito corrido, o dia parece que está... Não. A palavra fala que tem tempo para tudo. Então a gente precisa ter tempo para as outras coisas. A gente precisa achar tempo para fazer as outras coisas. Mas o tempo dele é sagrado. Ele não abre mão. Porque, como o título aqui fala, as coisas passam e passam depressa. E Ele tem pressa. E Ele tem ciúme de mim e ciúme de você. Glória a Deus. Obrigado. Ele não abre mão dos filhos dele. E quantos pais biológicos ele têm aberto mão dos próprios filhos, né? Mas o nosso Pai, Ele é fiel.
Provação é uma coisa e tentação é outra. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Só vai receber a coroa, só vai receber o prêmio aqueles que amam Deus. Por isso que eu fiz aquela perguntinha no começo, né? Se já está todo mundo preparado para receber o... Já passou de ano, né? Já pode descansar, né? Não. O diploma dele é para aqueles que o amam. É isso que ele nos cobra. Esse amor incondicional. Aleluia. Que é nosso único Deus e Salvador. Eu vi até uma frase interessante no Instagram esses dias, né? Que a pessoa falou assim: ah, mas eu não estava no Éden quando Adão e Eva pecaram. Eu não estava lá para receber o pecado. Aí a pessoa falou assim: mas você também não estava. Você não estava lá quando o Cristo morreu pelos nossos pecados. Então o pecado ele entrou, mas a graça superabundou. Aleluia. Glória a Deus. O pecado ele está entrando a cada dia. Porque a gente tem deixado, a gente tem aberto portas, tem deixado feridas expostas. Mas ele enviou seu Filho para que tivéssemos vida eterna. Entretanto, no 13, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Como eu falei, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Até porque o inimigo ele não é dono de nada, nem do inferno. Ele não tem poder nenhum. Já está julgado, já está condenado. Aleluia. Então não é dele. O que poder que uma pessoa condenada vai ter sobre um filho de Deus? Ele escolheu. Ele escolheu estar naquele lugar. Então ele não tem poder nenhum. Nem no inferno. Sendo por esse iludido e arrastado. O que te ilude e te arrasta é o seu próprio mau desejo. É o nosso próprio mau desejo. Então você imagina você desejar o mal para você mesmo? Que situação terrível. Aí vem a consequência, né? Em seguida, esse desejo, tendo concebido, se ele for feito realmente, se ele for efetivado, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Gera morte espiritual. No 16, Deus, olha só o que eu falei no começo, né? Que nós nascemos para ser bênção.
Aí ele fala que Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Não é ninguém que te engana, não, é a gente que se permite ser enganado. Está escrito. Esse é um ensino espetacular. Leia Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Aleluia. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Por essa palavra aqui, ó, é a palavra da verdade. Aleluia. Esse tem que ser o nosso manual. Esse é o nosso livro de cabeceira. Ah, porque fulano é experiente, que fulano é isso e aquilo. Não, é a palavra. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Aleluia. Não fomos por qualquer palavra. Tem muita profecia aí, né? Muito profeta dando muita palavra aí, né? Mas a palavra da verdade é essa aqui. Se não tiver, se a profecia não tiver dentro da palavra, fica atento. A profecia, ela tem que ser anunciada por Deus. Não existe. O profeta, ele só pode falar aquilo que Deus autorizou ele a falar. Quem quer chamar de profeta sabe muito bem. Tem muita gente falando muita coisa. Ah, porque isso vai acontecer, porque o mundo vai acabar ali, porque vai acontecer aquilo lá, porque o que a palavra fala? Ninguém sabe a hora. Até porque fala aqui, né? Se você soubesse, você ia. Não, vou ficar lá. Não, o mundo vai acabar daqui a uma semana. Opa, tem 7 dias aqui para eu. Qual aquele filme, né? Acho que é Uma Vida em 7 Dias, alguma coisa assim, né? A mulher sabia que ia morrer, aí ela, nessa semana, ela aprontou tudo. Mas quem assistiu, né? Na verdade, a morte dela era uma morte. Ela ia ser uma pessoa diferente a partir daquele momento. Mas foi bom, né? Pelo 18. Aí no 19 ele nos ensina aqui. Ah, mas como a gente vai fazer isso? Como é que é? Viver de acordo com a palavra da verdade. É assim, meus amigos. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. A gente faz tudo ao contrário. Primeiro a gente fica chateado, a gente fica nervoso, a gente resmunga, a gente faz tudo errado. Aí depois você vai lá para tentar consertar. Faz certo primeiro. Começa fazendo certo, que você não precisa consertar, porque já está certo. Amém, Jesus, aleluia. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Não adianta você ficar bravo, você ficar, como diz na gíria, cuspindo marimbondo, ficar chateado, ficar. Ah, porque eu fui humilhado. Ser humilhado não é ruim. Ser humilde não é ruim. Desde que você tenha a convicção que você está dentro da palavra. Se humilhe. Se você estiver dentro da palavra, o maior exemplo de humilhação é você seguir a palavra. Se humilhar na presença dele.
É você ser servo, você ser filho fiel dele, servir ao Senhor em qualquer circunstância. No 21, portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Não existe outra coisa. A salvação ela só vem atrás daquele que se fez carne, aquele que veio para me salvar e para te salvar, e para ser a salvação do mundo. Ele fala que ele veio para salvar aquele que precisava. Aleluia. E ele vai dando as instruções de como viver. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Aleluia. Olha só o que ele fala: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então você não está enganando ninguém, você está enganando a si próprio. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Então, para quê? Fala de homem, né? Mas quem gosta de espelho é mulher, né? Eu mesmo não passo a mão no cabelo já tá. Mas as esposas não, as mulheres ficam lá e tal. E 4h30 minha amada já estava se preparando lá. E aí, amor, tá bom? Você tá um pouquinho? Tem que falar que tá. Eu estou aprendendo essas coisas também, porque eu sou meio assim, tá bom. Tá bom, se falar tá bonzinho, aí é. Vou contar uma. Teve um dia que ela comprou não, ela pegou na loja umas sandálias lá e incomodavam, né? 2 sandálias. Mas ela, uma tipo assim, uma de 300, a outra de 800. Aí ela botou a roupa toda e tal, e botou um pé de um pé de outro. Aí foi lá, amor, qual das duas que está melhor, amor? Eu só via na frente. Eu falei, não, essa da frente está melhor. Porque a de trás era mais barata, né? A outra toda. Mas não adianta se não tiver ninguém para olhar. Para que existe espelho? Para você mesmo? Porque quando você está de frente do espelho, você está vendo que você está bonitona, mas você saiu ali, você vai ficar contemplando você mesmo? É isso que ele está falando, não adianta. Precisa olhar para ele, para o alto. Ele que é o nosso espelho. Quando a gente olha no espelho, tem que refletir a imagem dele. Depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, é que ele dá uma retrospectiva de tudo que ele falou, será muito feliz em tudo o que empreender. Tudo que você fizer vai dar certo. Aleluia. Se não fosse assim, não estava escrito aqui. Então, se você for perseverante, se você for zeloso naquilo que você faz, também porque não é de qualquer jeito. Com todas essas dicas,
O apóstolo Tiago ele foi dando nesse. O 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Pode ter até valor físico para você, mas espiritual ele não tem. E quando ele fala real aqui, é a realidade do Senhor. Não vale nada. E para a gente encerrar no 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Então não é o mundo que vai te direcionar, você que tem que direcionar o mundo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então, mais uma vez, né? A gente falou de Tiago 1. Eu ia falar do 1 ao 12, mas ele é tão espetacular que eu deixei até as outras coisas para quando que vem. Mas é um capítulo, é um livro tão espetacular, que um ensinamento tão profundo que não dá para te ler só um pedacinho, não, porque é comer tudo. Então fica essa dica aí, né? Que a gente vai estar dando uns dias aí, a pessoa vai estar fazendo algumas orientações, tem uma confraternização aí que seria interessante se todos participassem. Como a gente gostaria que tivesse os irmãos todos, né? Então assim, como a palavra falou, né? Não se limite à sua condição, que é Ele que faz as coisas. Se você crer, se você perseverar, se você colocar na mão dele, não fica preocupado com o recurso, porque o recurso vem. Não fica preocupado com a condução, porque a condução vem, porque já está tudo pronto. Aliás, já veio, não vai vir mais, já veio, já está pronto. Obrigada. Então seja fiel no pouco, que o muito já está pronto. Amém, queridos? Uma honra poder estar compartilhando com vocês. Palavra gloriosa, palavra abençoada, né? Nós cremos no poder e no agir do Senhor. Nós temos aí a nossa confraternização para dia 14, que é o próximo domingo, né? E estejam aí preparados. E, como o pastor Sérgio disse, né? Saiba que tudo já está pronto. Queira participar, queira ser participante dessa família, né? Que acaba nos tornando uma família do Ministério da Reconciliação, que vai estar junto na Floresta dos Lagos, né? Antes da entrada da Arraial da Ajuda, né? Quem vai para Porto Seguro, na BR-367, antes um pouquinho dessa entrada que vai para o Arraial. Como o pastor disse, eu vou repetir novamente, que é a palavra que eu tinha no meu coração: não se limitem à palavra, não se limitem a ouvir a palavra do Senhor. E não é só ouvir, é praticar ela, senão de nada tem valor, né? A gente é só ouvinte, e ouvinte, e ouvinte, mais ouvinte. Então pratique essa palavra que temos recebido. E é maravilhoso. Hoje nós tivemos o encontro, né? O café com os casais, que foi na minha casa. E foi glorioso, né? Além de termos irmãos que assim, que desde o início da minha caminhada eles estavam junto conosco. E ele estava presente na cidade, que é o pastor Godisley e Karina, e a esposa Karina Prata, e também o pastor Renan, que também estava hoje também lá em casa, e foi maravilhoso. A palavra que eles trouxeram foi maravilhosa. Então assim, por quê? Porque é vida compartilhada, né? É o que eles vivem, que eles compartilharam. Por quê? Porque eles
não se limitaram e nem têm se limitado a ouvir a palavra, a estar junto com quem realmente quer praticar a palavra. E isso é glorioso, isso é maravilhoso, onde a gente aprendemos juntos, né? E aprender juntos fica mais fácil, porque quando um cai, o outro está ali para sustentar. Porque às vezes você me ensina a palavra e amanhã essa palavra vai ensinada por você, para mim novamente. Porque com a mesma medida que eu meço, eu também serei medida. Então a semente a gente planta ela. Tem pessoas que eu plantei a semente, aliás, ela plantou em mim e ela às vezes se esqueceu, mas a minha brotou e cresceu, e eu vou lá e dou a mesma semente que ela me deu, eu dou para ela novamente. Então isso é a igreja. Isso é a igreja. Então assim, eu quero fechar também aqui, né? Para trazer mais essa parte dessa confiança, de como é bom você poder ler a palavra e deixar que ela fale com você. Porque quando a palavra ela vem e o Espírito Santo, ele é o autor da palavra do Senhor, então ele mesmo vai confirmar no seu coração que essa palavra é a verdade, né? Então eu queria deixar também aqui nessa noite essa palavra que diz bem assim, que está lá no Jeremias 17, e a mesma palavra 17, cadê Jesus? 17:5, ele fala bem assim, porque fala da sabedoria. O pastor Sérgio, ele começou falando de sabedoria e terminou com sabedoria. Diz bem assim: e assim diz o Senhor, maldito é aqueles que confiam nas pessoas, que se apoia na força humana e se afasta o seu coração do Senhor. Então às vezes as pessoas te machucam e a gente afasta de quem? Do Senhor. Se afasta do Senhor. Ah, fulano me magoou, fulano fez isso comigo, falou uma palavra. Não se afaste do Senhor. Então ele falou assim: esse que se afasta do Senhor é como um arbusto que vai ficar solitário no deserto e não vai ter esperança alguma, e vai habitar em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas feliz é aqueles que confiam no Senhor, cuja esperança está no Senhor, e esse será como árvore plantada junto ao rio, com raízes que vai se estender até as correntes das águas, e não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes, né? Não teme os longos meses de seca, e nunca vai deixar de produzir frutos, né? Porque o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e extremamente perverso. Então não confie nem em você mesmo. Não confie. Nós não devemos nos estudar no nosso próprio pensamento. Porque de fato, né, o nosso coração ele é mau. Então, se não é Jesus, estamos todos perdidos. Se não é o Espírito Santo convencendo e falando essa palavra para nós e confirmando ela, é tudo em vão. Então é por isso que o Ministério da Reconciliação, ele foca na vida no Espírito. E a vida no Espírito é um estilo de vida. Então orai no Espírito. Quando eu oro no Espírito, meu coração sai da perversidade. O meu coração passa daí a ser um coração sábio, um coração que tem paz, um coração que tem tranquilidade no meio das adversidades, no meio das confusões, no meio das enfermidades, no meio das doenças. Você tem paz, porque o teu coração mudou, o teu coração foi transformado, ou está sendo transformado, porque até Jesus voltar, nós vamos estar nos tornando filhos dele. Até Jesus voltar. Por quê? Porque numa casa tem filhos rebeldes e tem filhos úteis ao seu possuidor, né? Então, numa casa, nós temos filhos que obedecem e filhos que escolhem desobedecer. Mas o que escolhe desobedecer, quanto escolhe obedecer, os que escolhem obedecer, todos eles têm recompensas e também têm consequências, né? Então aí o Senhor fala no 10:
Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. E eu dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações, de acordo com o que você aprendeu e colocou em prática. Amém? Amém. Então, voltando sobre a nossa confraternização, eu espero encontrar todos, todos queiram estar lá, e Deus vai trazer a provisão para você. Quanto à ida, nós vamos ter que procurar que os irmãos que tenham carros, possam estar se mobilizando para levar quem não tem. E todos que querem estar. Fala. Barata. A barata já vai estar morta. Então, todos que querem estar na confraternização, pode procurar, que a gente vai ver como fazer para que você possa estar lá junto conosco. É um passeio maravilhoso. Gente, é um passeio que a gente deve dar de presente para nós mesmos. Esse ano 2026, eu creio que Deus vai chamar nós para cuidar de nós mesmos, para a gente cuidar um pouquinho de nós e ter prazer na convivência com os irmãos e uns com os outros, onde a gente pode desfrutar das maravilhas e das coisas que o Senhor tem feito para nós, Então, assim, a Floresta dos Lagos é um lugar lindo, maravilhoso, onde nós podemos ter um dia maravilhoso. Podemos não, iremos ter, porque Deus preparou para nós esse dia. Aleluia, obrigada. A mulher, a dona lá, ela guardou só para nós, eu nem sabia, mas ela ligou para mim e falou assim: olha, até terça-feira eu preciso da resposta de quase todos, Por quê? Porque ela reservou só para nós. E tem muitas pessoas querendo ir nesta data para lá. Então eu preciso que vocês agilizem o mais rápido possível para resolver essa situação lá, Porque está livre, está no grupo, o Pix, está no link, o contato dela, para que a gente possa estar agilizando isso, porque eu estou lá como responsável e tenho que responder por cada um de vocês. Então eu vou prestar conta. Assim que vocês depositarem, vocês coloquem lá para mim o recibo e eu vou prestar conta até terça-feira dessa parte.